Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast da 321 Go. Hoje, com uma convidada super especial, Cris Muniz, gerente de treinamento do SeaWorld Brasil. Cris, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito esse convite aqui, para a gente falar um pouquinho sobre o SeaWorld, o grupo SeaWorld, né? Que é um grupo, as pessoas se confundem, porque SeaWorld, não, é um grupo, né? Isso. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sou suspeita para falar a respeito, né, do tema. E, bom, na verdade, quando a gente fala SeaWorld é uma corporação que tem 12 parques espalhados pelos Estados Unidos, mas, na verdade, o nosso ponto forte de vendas aqui no Brasil é Flórida. Tá. A gente tem 5 parques na Flórida, 3 em Orlando e 2 em Tampa, que fica mais ou menos 1h20 de distância, dependendo de onde a pessoa está hospedada. Cris, me conta um pouquinho, eu conheço sua história, eu sou super seu fã, um pouquinho, por que você está hoje, de onde veio essa ideia, a vontade de estar e trabalhar, não for trabalhar, porque trabalhar a gente fala, mas você, é mais um trabalho que você faz que a gente reconhece. Por que o Grupo SeaWorld? Na verdade, foi por acaso, né? Foi no momento da minha vida que foi uma mudança de carreira. Eu não era dessa área, eu não falava, por incrível que pareça, eu não falava em público. Você não falava em público? Não falava em público. Foi no momento da minha vida que eu estava tentando me reinventar. Eu estava infeliz com o que eu fazia. E aí eu saí do trabalho que eu exercia. Eu vim do turismo, né? E aí eu comecei a procurar o que fazer, o que eu gostava de fazer. Meu pai sempre foi entusiasta da Flórida, de parque temático. Todo ano a gente ia para a Flórida lá passar as férias desde 1990. E por acaso o SeaWorld foi o primeiro parque que eu fui lá na minha vida, nem sabia. Mas a primeira vez na Flórida foi o primeiro parque que foi o SeaWorld? Foi. Eu vi Baby Shamu nascer lá na década de 90. E aí eu achei, sem querer, no Panrotas, a vaga no SeaWorld. Fui lá com a cara e com a coragem, me inscrevi e passei num processo seletivo e cá estou eu hoje, feliz da vida, pagando meus boletos e andando de montanha-russa. Por isso corra atrás dos seus sonhos, que eles podem acontecer, sim. É difícil, mas... Legal. Eu vejo brilho no seu olho quando você fala do grupo, do seu trabalho, desde que a gente se conhece nos eventos que a gente participa juntos aí, realmente é de tirar o chapéu. Vamos começar a nossa conversa com um assunto que, na minha opinião, tem que desmistificar. Bora. Né? Mas a gente vai ter que tocar nesse assunto. Você sabe que o SeaWorld eu amo, eu digo que ir para Orlando e não visitar o grupo SeaWorld, né? Eu tenho fotos minhas do meu filho no Discovery Cove, assim, de escadinha, sabe? De escadinha com a roupa, etc e tal. E eu acho que ir para Orlando e não no SeaWorld é um pecado. E a gente tem ainda essa... Não sei se é a palavra preconceito, vamos desmistificar o que as pessoas falam sobre SeaWorld, sobre os ativistas de plantão que falam que SeaWorld maltrata animal, etc e tal. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema delicado, claro. Mas eu acho, enquanto agente de viagem, porque nós somos agentes de viagem e vendemos SeaWorld, eu acho que não dá para vender Orlando sem SeaWorld, claro. Acho importante a gente tocar nesse assunto para mostrar para as pessoas realmente que isso é um mito. Claro. Né? Vamos falar um pouco desse tema, por favor. Melhor que você, ninguém. Vamos lá. A grande maioria das pessoas, eu acho que as pessoas, elas julgam, elas falam sem saber, e eu acho que antes da gente falar não vou, eu acho que a gente precisa da informação certa. Então, o SeaWorld, ele tem uma missão que é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é resgate, reabilitação e retorno de animais órfãos, doentes e feridos, e a gente começou essa história há mais de 60 anos atrás, antes do primeiro SeaWorld em San Diego. Quando 4 jovens saíram da Universidade de San Diego, eles se juntaram e formaram uma instituição dedicada a resgate, reabilitação e retorno de animais. Óbvio, gente, que o nosso goal é resgatar, reabilitar e devolver os animais para a natureza. E toda vez que existe a possibilidade, a gente faz isso. Quando o animal pode sobreviver por conta própria, quando ele não precisa de intervenção humana para continuar sobrevivendo. E a gente tem vários exemplos disso, várias histórias de sucesso. A JJ, uma baleia cinza que a gente resgatou, reabilitou e foi devolvida para a natureza. Ela ficou com a gente 14 meses no processo de reabilitação e depois ela foi devolvida para a natureza. Todos os animais que estão conosco, seja no SeaWorld, seja no Busch Gardens, seja no Discovery Cove, eles nasceram conosco ou eles foram resgatados e não puderam ser devolvidos para a natureza. Tá? A informação, ela está lá conosco. Então, o que eu falo para as pessoas é, nos visitem, converse com a pessoa que está lá no trato do animal, que dá vida por isso, depois forme uma opinião a respeito. Conheça primeiro. Exato, né? E as pessoas têm problema com baleia e golfinho, não tem problema com girafa, não tem problema com gorila, não tem problema com, por exemplo, vão no parque da vizinhança e, por exemplo, no Magic Kingdom que tem cavalo, que puxa a carruagem da Cinderela e vão, sem problema, ou vão no Animal Kingdom que também tem animal também. Então, conheçam a história, conversem primeiro com quem
tenha a informação correta. Depois, gente, forme uma opinião a respeito. Mas continuando, se não me empolga, a gente fica até às 5 da tarde aqui. Não, eu queria falar um pouco sobre esse tema, porque eu sinto muito, enquanto a gente vivencia isso, e eu tenho a minha opinião formada a respeito do SeaWorld, enfim, eu amo de paixão, você sabe disso. É um parque que não dá para ir para Orlando e não visitar SeaWorld. Mesmo porque as atrações que tem no SeaWorld são incríveis. A última agora, Pipeline, Isso. né? Que inaugurou esse ano. Você foi, Cris, a Pipeline? Fui várias vezes. Na verdade, é uma... que inveja, várias vezes. É uma surf coaster, é uma montanha-russa que a gente vai de pé. Mas antes da gente falar das atrações, deixa eu só voltar para falar da missão do SeaWorld, senão a gente vai perder o tema. Boa, vamos Desculpa lá. só interromper. Imagina. Pera. Aí eu falei dos animais que a gente resgata e reabilita e devolve para a natureza, e a gente tem os animais que a gente resgata e reabilita e não pode devolver, porque são animais que precisam de ajuda para continuar sobrevivendo. E quem vai no SeaWorld e visita o Rescue Center, que é uma parte de resgate e reabilitação de peixe-boi e de tartaruga, pode ver as grannies, que são as vovós, as tartarugas. É aberto ao público, isso. Rescue Center, ok. Isso. São as grannies, as tartarugas vovós, grannies. Vovós por quê? Uma não tem um maxilar inferior, foi arrancado pela hélice de um barco, e a outra nadadeira frontal, arrancado pela rede de um pescador. Então, exemplos de animais que a gente resgatou, reabilitou e não pôde devolver. Ou então, o Ridge, que é um golfinho que a gente resgatou o ano passado, ele estava sem a mãe, órfão, envolto numa rede de pescador, numa caixa de pescador de caranguejo. Isso. Tá bom. Ele estava todo lascado, coitado. Ele não pôde ser devolvido porque o golfinho ele precisa até os 2 anos da mãe para poder sobreviver. Ele estava sem a mãe e aí ele não pôde ser devolvido. É o SeaWorld que decide se o animal pode ser devolvido ou não? Não. É o governo americano. Existem 5 grandes instituições que fazem esse trabalho nos Estados Unidos. O SeaWorld é uma dessas 5 grandes instituições. Tá? Ok. Então tem o governo americano por trás que faz a decisão. Isso. Entendi. O SeaWorld, o resgate, ele, mesmo na pandemia, ele continuou fazendo esse trabalho, tá? E existe uma linha direta que fica 24 horas atendendo. Porque nos Estados Unidos, há 60 anos, existe uma lei que é proibido você tirar animal marinho da natureza, tá? Então, nem interagir. Então, igual no Brasil aqui, você acha um golfinho, a pessoa vai lá e faz post no Instagram, nos Estados Unidos dá cadeia, é proibido, é contra a lei. Então, se você encontra um animal na natureza que precisa de ajuda, você tem que ligar para a instituição mais próxima, o governo americano vê qual é o mais próximo, vai lá e resgata esse animal, tá? Segundo pilar é pesquisa. Por que pesquisa? Vamos só desmistificar isso para as pessoas que precisam da informação certa. É um tema importante para a gente. Pesquisa. Pesquisa é importante para ajudar o que está com a gente, tá? E para ajudar principalmente a natureza que está aqui fora, porque a natureza que está aqui fora precisa de ajuda. Vou dar um exemplo básico de pesquisa. A gente faz muito resgate de peixe-boi, que é manati, tá? Quando a gente começou a fazer resgate lá nos primórdios da humanidade, a nossa taxa de mortalidade de peixe-boi era muito alta. Por quê? A gente sempre resgata a mamãe e o bebê. A gente não conseguia achar uma fórmula de leite em pó que fosse igual da mamãe peixe-boi na natureza. Então, o time de pesquisa do SeaWorld, ele estudou e ele descobriu... Eu não posso bater na mesa, esqueci. Ele estudou e ele descobriu, ele conseguiu fazer uma fórmula de leite em pó que hoje é 99,9% igual da mamãe peixe-boi na natureza. Uau. Outro exemplo de pesquisa, lembrei agora, eu vou falando e vou lembrando. A gente resgatou uma mamãe peixe-boi com bebê chamada Reckless, que ela vai ser devolvida para a natureza. Ela teve a patinha, a nadadeira, vou falar certo, amputada por causa de um jet ski que passou do lado dela. Ela passou por 9 cirurgias, gente. Ela foi resgatada, ela foi reabilitada e mesmo sem uma das nadadeiras, ela vai ser devolvida na natureza, para a natureza. Vai devolver. Graças ao trabalho do SeaWorld Rescue. Ela está lá nessa parte que eu falei no Rescue Center e pode ser vista pelas pessoas que nos visitam, tá? Beleza. Falei do segundo. Terceiro pilar, só para a gente encerrar esse assunto. Educar as pessoas através do entretenimento, e a gente faz isso super bem há mais de 60 anos. O que é isso? Quando a gente cruza a roleta dos nossos parques, a gente quer que a visita não termine naquele dia. Na verdade, a gente quer plantar uma sementinha na cabeça de todo mundo que nos visita, e isso a gente faz... Com a criança é muito fácil fazer isso, né? Então, assim, todas as nossas atrações, elas fazem menção a um animal, a um tema da natureza. Então, a gente tem uma montanha-russa, você já deve ter ido, a manta. Sim, várias vezes. Faz menção às arraias, o movimento das arraias. Então, vamos embora. Vamos lá na montanha-russa, vamos separar o corpo da alma.
que a gente faz isso, a gente separa Literalmente o corpo da... separa o corpo a gente da separa, alma, mas no principalmente final a ela Manta. volta, a alma retorna. Volta. Dependendo da montanha-russa com um delay maior, dependendo da montanha-russa com um delay menor, dependendo da montanha-russa ela retorna no corpo errado, mas ela sempre retorna, não é? Não retorna? É isso. Vamos sair da manta, vamos no habitat das arraias. Tem um habitat das arraias ali perto que a gente consegue alimentar as arraias. Vamos passar a mão nas arraias, vamos ver quantas espécies existem na natureza e vamos aprender que através de um ato pequenininho a gente consegue fazer a diferença. Como? Separando o lixo certo dentro da nossa casa. Porque educação ambiental começa onde? Dentro de casa. Pois é. Uau. Então essas pessoas que falam muito, eu duvido, prega moral de cueca, eu falo isso, duvido que separam o lixo certo dentro da nossa casa. E se separam, aqui no Brasil a gente não tem uma coleta seletiva certa. Tudo que vai do lixo da nossa casa termina, de alguma forma, no oceano. E o bicho que está lá no oceano, ele não sabe diferenciar o que é lixo do que é comida. Eu vi, até te cortando um pouquinho, eu vi essa semana uma matéria daquela, sabe a argolinha da Exatamente. que as pessoas tinham que cortar aquilo, que se não cortam, os bichos no bico. Eu fiquei impressionadíssimo, então é uma dica boa que eu vi. A argolinha do refrigerante lá, cortem ela. Visitem a gente lá no SeaWorld e ver a quantidade de tartaruga que a gente resgata por conta de ingestão de lixo. A gente tem um parceiro aqui no Brasil, só para fechar o tema, chamado Gremar. 80% das vezes que ele é chamado para fazer resgate, o animal está em óbito. Por quê? Por conta de gestão de lixo. A gente fez uma ação o ano passado, chamamos alguns agentes, fomos fazer uma limpeza de praia no Perequê. Em 3 horas a gente recolheu 900 quilos de lixo, até sofá. 3 horas. É isso. Eu falo que foi um divisor de águas assim na minha vida. Porque eu separo o lixo da forma certa na minha casa e vou falar, dá um trabalho do caramba separar da forma certa. Não é fácil. Então é isso. Gente, pregadores de moral aí de plantão, antes de falar, não vou, o lugar que a baleia está é um lugar pequeno, como as pessoas sabem? Conversaram com algum veterinário que trabalha no trato do animal? Eu duvido. Devem ter visto o documentário ou devem ter lido algum influenciador que falou, que disse, que a vovó... Não façam isso, não julguem, não entendeu? Assumam que é o que deixou de ser. Vá, visitem, conversem com quem trabalha, com a informação está lá. Depois, gente... Forme uma opinião certa a respeito. Eu acho que é bem isso, sabe? Tema resolvido. Tema resolvido. Vamos falar de novidades. Cris, para o nosso pessoal que quer um pouquinho de informação mais sobre tudo que você falou agora, a gente a gente pode pôr um link no nosso vídeo. Podemos pôr um site para colocar esse link. A gente tem um site dedicado a profissional do turismo, tá? Que é o SeaWorldParks.b2b.com. Tudo que eu tô falando tem lá. Tá. E para o nosso cliente? O consumidor final tem o SeaWorldParksBR.com. Ok. A gente coloca na descrição do vídeo para quem tiver mais interesse em se aprofundar nesse assunto do grupo SeaWorld, vai ser bem-vindo. E agora... Falei pra caramba, né? Não, imagina, você fala pouco. Eu empolgo, aí Sabe que o podcast é o único dos momentos que eu fico mudo, que eu fico calado, porque senão eu não paro de falar também, né? E aqui é o momento que eu fico mais que eu sou ouvinte. Agora vamos falar o que... Novidades! Novidades. O pessoal tá louco por novidades. Eu estive lá agora em Orlando, visitei a Pipeline. Isso. Que espetáculo, uma coisa insana, louco. Acompanhei a construção do Pipeline, também, que isso foi bacana. Vamos falar um pouquinho de atração. Tá. Né? Vamos começar por SeaWorld? Vamos falar da Pipeline que eu te cortei, né, na metade, desculpa. Mas fez muito bem. A gente estava num tema muito importante. Vamos falar do SeaWorld, depois a gente vai partir para os outros parques que as pessoas às vezes desconhecem. Acho que SeaWorld ponto, né? Não é SeaWorld ponto. Não. Né? Vamos falar sobre o SeaWorld um pouquinho. Vamos começar pela Pipeline, que é a montanha-russa mais nova do grupo. A gente inaugurou ela em maio, a Pipeline. É uma surf coaster, quer dizer que é uma montanha-russa que nós vamos numa posição de pé. E apesar da gente falar isso, tem gente que se assusta, fala, não, eu não vou. Ela não é uma montanha-russa radical, ela é uma montanha-russa diferente, que simula o movimento do surf. Ela tem uma altura mínima e uma altura máxima, o que é legal. E o que é legal, o que é o diferente dela, é que ela tem ela simula realmente o movimento do surf, então ela tem ela faz um movimento de sobe e desce durante o percurso. Ela sai fazendo o movimento mais famoso do surf, que é uma manobra chamada cutback. Inclusive, quando a gente inaugurou essa montanha-russa, a gente levou o Lucas Chumbo. O Lucas Chumbo, para quem não sabe, ele é o rei de Nazaré. Nazaré é um lugar em Portugal onde tem uma onda gigante. Ele surfou essa onda mais de uma vez e foi campeão. A gente fez um evento no Rio a semana passada, eu levei ele lá. Então, foi super legal. E o que foi legal também é que, além dessa montanha-russa, a gente levou... A esposa dele estava grávida. E ele tem uma filhinha de 1 ano e meio. A gente levou a família dele, e ele foi em todos os nossos parques. E mostrou para todo mundo que a gente tem sim atração para toda a família em todos os nossos parques. Foi super legal, foi em maio. Sim, sem dúvida nenhuma. Fiz um jabazão aqui, hein? Bastante. Só você mesmo, Cris.
E que mais esse hoje a gente pode falar? Vamos falar sobre atrações. O Então, pessoal vamos gosta de lá. atrações. A gente tem atração para toda a família, que tem apesar do SeaWorld ele tá se reposicionando no mercado como Coaster Capital. A gente já anunciou aí na semana passada a novidade para 2024. Tem novidade em 2024? Tem a nossa 8ª montanha-russa, que vai chamar Penguin Trek. Penguin Trek. Isso, que na verdade ela vem como uma montanha-russa. Quando eu falo isso, as pessoas dão risada da minha cara no treinamento, mas é verdade, é uma montanha-russa familiar. O que é uma montanha-russa familiar? Uma montanha-russa familiar Porque pro americano é fácil uma montanha-russa familiar. Não, uma montanha-russa que, assim, uma criança de 5 anos de idade com 1,6 m pode ir. Legal. Então, realmente é uma montanha-russa familiar. Então, ela vai simular uma expedição na Antártica. E o veículo, ele vai ser aquele veículo de neve, Tá. que é uma snowboard. É como se fosse um snowboard de neve. E ele vai ser na Antártica, onde era a atração do pinguim. Ele vai ter 2 arranques. E ele vai terminar no habitat dos pinguins. Então, realmente vai ser uma atração familiar, que eu acho que pede muito isso no SeaWorld. Fantástico. No final é fantástico. Para de você. Aliás, eu vou dar uma dica muito legal aqui, apesar de não vender Sem no spoiler. Brasil. Não, quem puder, faça um encontro com o pinguim, gente, que na minha opinião é muito legal. O que você é imperdível para você no seu? É difícil você responder isso. É óbvio que é muito difícil, como eu entendo. Mas assim, é imperdível. Não posso entrar no seu e deixar de ver. Tem muita coisa, você sabe. Tem muita coisa que é legal, mas eu acho as pessoas esquecem até dos flamingos, que é maravilhosa. Infinity Falls, acho que é uma atração muito legal, que é uma atração de corredeira que o Infinity barco sobe 12 metros, sobe no elevador e é arremessado no rio. Uhum. Então não existe nenhuma atração. Mas todo parque tem uma atração de corredeira? Tem. Mas E todo mundo vai perguntar, se molha? Molha pra caramba, gente. É isso. Leva um chinelo e vai de capa. Mas mesmo assim você vai molhar a sua cueca ou sua calcinha embaixo. Não tem jeito, entendeu? Então leva uma roupa pra trocar. É isso. Ela é diferente por quê? Porque ela sobe, né, no elevador e é arremessada rio abaixo. Ah, mas é arremessada rio abaixo. Pode ir, porque eu tenho uma amiga vovó postiça que tinha 80 anos e foi. Entendeu? Você sabe que quando as primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos, nos parques, que eu queria entrar naquelas filas de atrações montanha-russas que me dava medo, eu via sempre um americano de 6 anos, de 7 anos. A gente sempre vê, não, se essa criança aqui também vou. Eu me baseava nisso. Se essa criança vai também, eu posso ir. Às vezes eu me arrependia. Mas o que é legal a gente falar também, que as pessoas não sabem, é que durante o ano a gente tem vários eventos sazonais no SeaWorld, no Busch Gardens. E eles estão incluídos no valor do ingresso, com exceção do Halloween, de adultos. Tipo, o Natal é muito lindo no SeaWorld. Não sei se você já teve Eu já passei o Natal no SeaWorld. Então. Eu, assim, por frequência da minha vida, eu gosto de passar os finais de ano lá. Eu já passei um Natal no SeaWorld. É demais, não é? Que paraíso. Tudo bem que tranquilo, que delicioso. A música da Mariah Carey gruda na sua cabeça, mas tudo bem. Assim, né? Mas a vantagem é bem mais tranquila que alguns parques, enfim, mas é muito gostoso. Vale a pena mesmo os eventos sazonais do SeaWorld. Agora, um parque que eu gosto muito, que eu acho que não é muito difundido no Brasil, não é muito divulgado, as pessoas acabam não vendendo essa atração. É divulgado sim. Não por vocês, é para as agências. Eu até a gente fala com as nossas agências. Hoje em dia a gente fala vender Orlando, né? O que fazer, o que não fazer em Orlando. Tudo depende de quanto tempo você tem, ok? Se eu tenho 15 dias, 20 dias, o que fazer ou não que fazer. Mas, por exemplo, ir para lá e não conhecer o Discovery Cove, para mim é o parque que eu mais relaxo na minha vida. Então, primeiro que tudo incluso, né? É o único que é tudo incluso. Você agenda. Uma vez eu fui para lá, eu tinha agendado aqui pelo Brasil. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, a previsão do tempo ela é precisa. E eu vi que no dia que eu tinha agendado o Discovery Cove, ia cair uma tempestade, ia ser um tempo terrível. Eu peguei meu carro, fui até o Discovery Cove e falei, olha, eu posso agendar? Sem problema nenhum. Ela olhou na data lá, o melhor dia que eu queria, reagendou sem problema. Óbvio, tinha a vaga, a gente sabe que nem sempre tem disponibilidade da vaga. Mas isso para mim foi fantástico. Poder ir lá e reagendar para o dia que eu achava mais bacana para a nossa família. Fala um pouquinho do Discovery Cove. Então, é o único parque que é all-inclusive. Eu acho que ele tem uma experiência imersiva em Orlando. O que as pessoas não sabem que faz parte do grupo. Eu acho que vale muito a pena quando a gente
colocar ele na metade da sua estadia em Orlando. Nem no começo, nem no final. Na metade. Na metade. Por quê? Porque é exatamente isso que você está falando. Você relaxa. Sim. Da doideira que é Orlando. Porque as Sim. pessoas falam... Por mais que a gente fale que não, Orlando é parque, não adianta. O Walmart não sai do sangue do brasileiro. O cara vai no Walmart, o cara vai no Agora Outlet. mudou o Walmart e fecha meia-noite agora. 11 Graças horas. a Deus! Pelo menos, graças a Deus. Desculpa, gente, mas eu tenho que falar. Entendeu? Porque antes o cara ia pro parque, o cara saía, ia igual um zumbi do Walking Dead, ia pro Walmart, né? É verdade. Ia lá na madrugada pro Walmart. Agora não, o Walmart fecha meia-noite, não adianta. Isso, é isso, qualquer, não gente. tem mais. Meia-noite não, tem um 11 Walmart horas. que fecha às 11 horas. Aí o Target Isso. às 10, não tem conversa. Sim, sim. Então, é isso. Eu achei isso o máximo também. Então, mas sabe o que eu acho? As pessoas, às vezes a gente de viagem tem uma... Ah, mas o brasileiro deixou de ir porque o dólar tá Não. Isso eu discordo plenamente. O dólar pode estar 10. O brasileiro vai estar divide lá. 85 prestações. O brasileiro tá lá. O brasileiro é igual barata, gente. Ele vai para qualquer lugar do mundo. Minhas amigas estavam no Havaí. A semana passada, elas me ligaram de lá. Tinha brasileiro num monte de lugar. Então é isso. Tá? E o brasileiro, ele vai no Walmart. Porque tem um botão no cérebro do brasileiro que ele entra lá, igual o dólar 30. É barato, eu vou comprar. É isso. Acho que o brasileiro ele precisa repensar é o que comprar em Orlando. Sim. É isso que talvez precisa, né, fazer a mudança da cabeça Não da adianta, pessoa. ainda mais quando vai a primeira vez, ele pira. Mas vamos voltar pro Discovery, senão a gente vai falar do Walmart. Então, aqui. o Discovery Cove, eu acho que precisa, talvez, mudar a forma de vender. É um parque que é caro. Não. A gente tem Não que é desmembrar o valor do ingresso e ver o que inclui nele. Né? E ver que vale muito a Porque pena. você tem a opção de comprar o ingresso nadando com o golfinho E sem ou sem nadar isso. com o golfinho. A primeira vez que eu fui, Cris, eu tinha acho que 20 quilos mais que eu tô hoje. Eu ainda brinco que o golfinho, depois que me levou lá pra passear, ele foi fazer fisioterapia e não voltou até hoje, coitadinho do golfinho. Você pode ou não colocar interação com Você o põe golfinho. ou não com interação. Eu ponho interação sempre. Criança, porque eu acho muito difícil fantástico. o brasileiro vender sem interação. Sem interação. Interação E criança sempre. de 6 a 12 anos, ela precisa estar acompanhada de um adulto De um adulto responsável ali. por ela dentro da... É uma experiência linda, fantástica. maravilhoso. Fora todas as experiências de Discovery E tá Cove. tudo incluído no valor do ingresso. Tudo, snacks, bebida, tudo. Isso. Não, se você leva, pronto, você é a família e não se preocupa com nada. Maravilhoso. Eu gosto muito desse parque, então, gente, é uma dica. Ir a Orlando e não conhecer a Discovery Cove, por favor, se você tem um tempo bom de viagem, coloca no meio aí, gente, no meio da viagem para os nossos clientes. A dica, relaxa, a dica da Cris, entendeu? no meio da viagem, Discovery Cove. Vale muito a pena. Aí, Cris, a gente tem aquele brasileiro que fala assim, eu não quero ir para Busch Gardens porque é longe. Ou no ando de montanha-russa. Ou no ando de montanha-russa. É um parque de montanha-russa. O que eu vou fazer né? em Busch Gardens que é um ando de Por exemplo, montanha-russa? eu moro em São Paulo, você mora em São Paulo. Aqui para eu daqui andar 7 km de São Paulo demora 1 hora e meia, né? Exatamente. De Orlando para Busch Gardens, que 1 hora e 20 no máximo. 1 hora e 20. Tranquilo, um passeio tranquilo, né? Eu vou começar a usar a seguinte frase no meu treinamento, que eu ouvi uma pessoa dizendo, eu vou copiar. A pessoa sai daqui, vai para Flórida. E aí ela fala, não vou pra Tampa porque é longe. É longe, gente. A pessoa já saiu daqui, entrou no avião, longe. Fez um monte de conexão pra chegar em Orlando. Entendeu? A pessoa e tem vai voo direto que é mais caro, né? Exatamente. Longe. Longe é Japão, Nova Zelândia, É Austrália. Né? É verdade. Já tá lá. É verdade. Não vou no ando de montanha-russa. Vamos desmistificar isso aí. Porque eu começo o meu treinamento agora de uma forma bem diferente. Eu mostro um monte de coisa que tem pra fazer lá. E aí termino mostrando a Iron Gwazi que a gente inaugurou ano passado. Sim. Né? Então, no ando de montanha tem uma cacetada de coisa pra fazer eu ia falar quase que saiu um palavrão aqui. Derrama, Senhor. A gente não faz podcast ao vivo ainda. Entendeu? Graças a Deus. Entendeu? Então tem um monte de coisa pra fazer. A gente tem uma área infantil da Vila Sésamo, que é o Safari of Fun pra criança. Tem 9 atrações, tem encontro com o personagem, tem área molhada. O bom dessa área é que tem uma entrada e uma saída, que você não perde a sua criança, enteado, neto, nessa área. Entendeu? Tem o trenzinho que percorre a planície do Serengeti, está incluído no valor do ingresso. Tem um show. Você falou que agora a palavra? Serengeti. Uau, depois vai falar sobre o Serengeti. Eu vou falar. Tem um show de patinação chamado Turn It Up Remix, que é maravilhoso, show de patinação artística. Os patinadores são renomados, premiados, vale super a pena também, tem vários horários. Você pode fazer um safari a pé também, que você consegue ver os felinos. Então tem um hospital veterinário no meio, um Animal Care Center, no meio do parque, que acontece atendimento mesmo ali, você consegue ver o que está acontecendo. Então tem aviário, dá para você alimentar os cangurus, tem um monte de coisa para fazer. Claro, tem montanha-russa? Tem montanha-russa, mas você não precisa ir na montanha-russa.
Dá para passar o dia lá tranquilamente sem ir na montanha-russa. Uma coisa que eu fiz agora, que nunca tinha feito, que achava que não valia a pena, mas eu fiz agora, foi a comprar o ticket de alimentação All Day Dining? All Day. Ok. Gente, faz diferença. Faz diferença. Eu amei aquilo. Então, amei. a gente tem um plano de refeição que você... Em todos os parques, bom, Discovery Cove, óbvio que não, que já está incluso. Então, mas a o gente SeaWorld... vende o ingresso aqui, né? O 3 parques com 3 planos de refeição ou 2 parques com 2 planos de refeição. Tá bom. E o nosso ingresso é multiparque, ou seja, você escolhe como você quer fazer a visita. Uhum. Esse plano de refeição você come de 90 a 90 minutos. Um prato principal, uma entrada ou uma sobremesa e uma bebida sem álcool. Uhum. E todos os restaurantes que tem o selinho do All Day Dining, ele é aceito. Uhum. Então, Tem bastante, tipo, eu vi. então, dá pra você comer da hora que você entra no parque. 90 a 90 minutos. Até a hora que você vai embora. Por exemplo, no SeaWorld tem um restaurante que tem arroz, feijão e carne. Do lado do Infinity Falls, Waterway Grill. Nossa, que dica boa, não sabia. Então, Olha. a grande maioria das pessoas não tem nem ideia. Olha lá, gente. Arroz e feijão no SeaWorld. Não vai sair daqui achando que é igual da sua mãe ou da sua avó, que igual que tem aqui, que não é. Mas dá pra quebrar o galho. Sim. Tem restaurante de costela no SeaWorld, restaurante de costela no Busch Gardens também. Então, por exemplo, no Busch Gardens tem lá no Pantopia, naquela área que tem o Falcon's Fury, tem o Dragonfly, que é um restaurante grandão que tem show ali ao vivo e tem várias estações de comida. Então tem asiática, tem americano, tem pizza... Tudo tem plano de refeição. Tudo inclusive nesse plano de refeição. É uma dica muito legal, gente. Muito legal. Eu queria deixar uma outra dica aqui que eu fiz, que foi assistir um show do Andrea Bocelli em Tampa, no Tampa Bay. Então nós passamos o dia no parque, saí do parque e fui assistir o show do Andrea Bocelli. Saí 11, quase meia-noite do show e fui eu voltei para Orlando. Ou seja, nada de outro mundo. Então, se vocês conseguirem coincidir, né, no dia, tiver um show no Tampa Bay, vale muito a pena, que é espetacular. Não, e as estradas lá, vamos falar, né? Não vamos nem falar que a gente... É tudo lisinho, é tranquilo, é carro automático, outra coisa. É outro então, mundo, gente. É passeio. Falar que é longe, é um passeio fantástico, super tranquilo de vocês fazerem isso. Essa casadinha, então, se tiver um show no mesmo dia, vale muito a pena. Mas também, se a pessoa não quiser dirigir, a gente tem um transporte que sai de 6 pontos, tanto de Orlando quanto de Kissimmee. Tá bom. E para usar, é fácil. Tem custo? Não, é de graça. Não tem custo? É só entrar num site. No portal do agente tem isso. É só entrar no site e fazer a reserva com pelo menos um dia de antecedência. Um dia de antecedência. Ok. Vai, de transporte, volta, não gasta nada. Olha Mas ele sai 15 minutos antes do parque fechar. Então a pessoa precisa consultar direito o horário. Tá bom. Antes do parque fechar, 15 minutos antes do parque fechar. Tranquilo. O parque geralmente o Busch Gardens fecha mais cedo, né? Não, em janeiro ele fecha às 6 da tarde. 6 da tarde, tem que ver a season, entendeu? Tá bom. Mas no Natal ele fecha mais tarde, na época de festa de Natal então, ele fecha por isso a importância de consultar o agente de viagens. Agora, sempre compre seu ingresso através de um agente de viagem que você paga parcelado, paga em real, você sai daqui com o ingresso já. Tô batendo na mesa de novo. Sai daqui com... Não vai me bater, tá? Sai daqui com o ingresso já na mão, direto na catraca, é só belezura. Sai daqui com tudo e consegue agregar valor ao seu pacote. Consulte os agentes. Nossos agentes são treinados, especializados no mercado de Orlando. Exatamente. Vão te dar todo o roteiro para você fazer um parque bem feitinho. Vou dar uma dica do Busch Gardens. Fala. Tem um passeio que não está incluído no valor do ingresso, que vocês vendem aqui, chamado Serengeti Safari. Que é um caminhão que ele percorre a planície do Serengeti. Vai uma embaixadora, quem trabalha conosco chama embaixador nesse caminhão, ele vai explicando, né? A gente tem 12 espécies que vivem lá no Serengeti hoje, e aí no final é muito legal porque ele para e a gente consegue alimentar a girafa, fazer a selfie com a girafa, alimentar a girafa com a mão. Isso é muito legal e uma parte desse valor, desse ingresso vai para o nosso fundo de conservação do Busch Gardens e do... Todo ingresso vendido nosso uma parte vai para o fundo de conservação ou vai para alguma ação de resgate. Ele sempre é revertido para alguma causa. Aliás, o SeaWorld é a única empresa, né, a única companhia que faz alguma coisa em prol da preservação do planeta. É bom a gente falar isso. Não é só importante. Resgate e reabilitação, é muito além de resgate e reabilitação. É a empresa que faz sempre algum projeto, alguma coisa em prol da preservação do planeta. É importante. É muito importante a gente falar isso. Você falou agora há pouco dos eventos que acontecem no ano. A gente está gravando esse podcast agora em outubro de 2023. A gente está aí no Halloween, né? Adoro. As portas do Halloween. Como é que é o Halloween SeaWorld? Para os fortes. Dá medo? Acabei de voltar de lá, levei grupo para lá. É o único evento sazonal nosso que precisa do ingresso adicional para participar. Tá. A gente tem o de criança, que é gratuito, está incluído no valor do ingresso.
Começou dia 8 de setembro e vai até 31 de outubro, chama Spooktacular. Tem no SeaWorld e tem no Busch Gardens, tá? Ele acontece aos finais de semana, Esse não precisa de ingresso para participar, tá incluído. Legal. E a gente tem o Holo Scream. Holo Scream, isso, que começou dia 8 de setembro, vai até 31 de outubro. Ele, agora em outubro, ele acontece acho que vai de quinta a domingo, eu só preciso, isso. Esse é para os fortes, a gente tem... Então tem pros fortes? Eu achava que não. Eu achava que tudo era chamuzinho não, nada. Muito gente, é divertidíssimo, mas é para quem gosta mesmo. Tá. Então, são 5 casas e 7 zonas do medo. As zonas do medo, imagina a zona do medo no Busch Gardens. Você tá andando numa zona do medo, pula um iluminado do meio da vegetação, no escuro. Senhor. É mais ou menos assim, mas é muito legal. Vai até horário noturno, é isso? Das 6, começa às 7 da noite e vai até às 2 da manhã, dependendo... 2 da manhã? Dependendo do dia, tá? Eu acho que dependendo do dia ele vai à meia-noite, dependendo do dia ele vai até 1 da madrugada, dependendo ele vai até às 2 da manhã, dependendo da data. Legal. Tá? Mas Legal. É muito divertido, gente. Aí, dicas de Halloween, dicas de Halloween SeaWorld. E a gente pode falar das festas de final de ano, né? Devemos falar das festas. Tem o Rudolph, tem o Santa, tem o Papai Noel, tem a casa do Papai Noel. O parque todo fica temático. Maravilhoso. Todo temático. E tem a música da Mariah que fica na sua cabeça, sim, né? Eu sei disso. E tem a outra também, da Feliz Navidad, fica na sua cabeça. Sai de lá com uma imersão, né? Ela fica na sua cabeça assim o ano inteiro. E esse é incluso no ingresso, não tem uma surpresa nada, né? Não. Nosso cliente compra o ingresso e tá tudo incluso. O que a gente tem, além disso, não vende aqui, são os liners. Toda a festa, todo evento sazonal, a festa da cerveja, o Seven Seas, isso vende, a gente tem umas barraquinhas de comidas típicas, e aí se vende lá uma coisa chamada liner, que você pode comprar lá, e se você quiser comprar, tudo bem, senão você pode comprar a porção à parte. Isso vende lá, tá? Mas, por exemplo, a festa de Natal, no SeaWorld é Christmas Celebration e no Busch Gardens é Christmas Town. Tá. E aí o parque fica todo tematizado, é muito, lindo, mas é né? muito lindo. Você falou agora em barraquinhas temáticas, eu lembrei, no SeaWorld tem um trailer de comida brasileira. Tem no Seven Seas, tem. Eu lembrei agora. Picanha, eu lembrei agora. Eu nunca comi uma picanha igual, não sei como eles fazem, gente, parece uma carne de panela. Sim. Eu lembrei, agora você falou, eu lembrei. Tem pão de queijo, tem caipirinha, tem brigadeiro. No Seven Seas tem isso. Começa em fevereiro, vai até maio. Sim, eu estive lá em março, eu me recordo que eu vi ali, foi bacana isso, Me conta um pouquinho mais agora o que a gente não pode perder, o que a gente não pode dar de dicas para o nosso cliente e para o nosso agente que está aqui nos assistindo, que vende SeaWorld, que tem na veia vender o SeaWorld Parks. O que eu falo sempre no treinamento, saia do básico, gente. O que as pessoas costumam fazer é oferecer o básico, sabe? Oferecer single day. Não façam isso. Porque o single day, ele se vende sozinho. Tá. O single day, se você vender single day, a pessoa só vai poder ir no SeaWorld ou só vai poder ir no Busch Gardens. Não façam isso, vai além. Mas eu não tenho dia. Eu acho que tudo é questão de se conversar, né, com o passageiro. Senta, questione. Faz uma programação. Exatamente. Se você está indo lá para 15 dias, um dia a mais, 2 dias a mais, estica um pouquinho mais. Mas eu não tenho dia a ver. Mas eu não tenho dia para ir no Aquática. O SeaWorld, ele já não é um parque de um dia só. Sabe o que eu acho estranho? As pessoas não têm dia para ir na Aquática, mas reserva 2, 3 dias para ficar passando em mercado e em outlet. Nada contra quem gosta de comprar. Bem, precisa lógico. comprar, né? Mas dá para otimizar a viagem para você ficar 3 dias no outlet. Não tem loucura, não precisa 3 dias no outlet. Né? Não tô aqui falando para não ir em outlet, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vamos falar que eu tô falando para fazer compra. O agente de viagem é extremamente importante na programação de uma viagem. Mesmo para quem já foi lá 20, 30 vezes. É sério o que eu tô falando. Nós temos um serviço agora, Cris, que é o personal parker, sabe? Tá. Para indicar o que fazer no parque, etc. É tão importante isso. Quanto mais a gente vai, mais coisa a gente descobre que é possível fazer. O básico todo mundo sabe fazer, mas o bom agente de viagem é aquele que vai além do básico. Sim. E é isso que a gente tem que oferecer. Se a pessoa está indo a primeira, se a pessoa está indo a segunda, a terceira, porque você tem que sempre surpreender e trazer, agregar alguma coisa a mais para o pacote da pessoa. E você pode ir 100 vezes, porque você vai ter mais. Porque o básico todo mundo faz. Sim. 4 Disney, 2 Universal, 1 SeaWorld, isso aí, qualquer um entra na internet, qualquer um compra.
Entendeu? Você tem que ir além disso. Ah, mas eu não vou no SeaWorld por causa da baleia. Mas por que você não vai? Questione o seu passageiro, né? Sim. Por que não? Olha o trabalho que eles fazem. Mas você está indo no outro parque, por quê? O outro parque tá... É isso, eu acho que o trabalho do bom agente de viagem, é obrigação, é isso. E cada vez mais. Porque ir na internet comprar é fácil. Preço todo mundo tem. Se a pessoa quer pagar barato, a pessoa vai pagar barato, ela não vai comprar através de um agente de viagem. O trabalho do agente de viagem é extremamente importante cada vez. Eu tenho certeza do que eu estou falando. É uma consultoria. Eu digo, eu falo com nossas unidades franqueadas, que eu não chamo as minhas unidades franqueadas de agentes de viagem. Que são consultores. Okay? São consultores. Exato. Nós vendemos consultoria. Os consultores, agentes de viagem, consultores da Tourism Go, já foram para Orlando, já visitaram Orlando. Tem como dar dicas de que é Orlando, otimizar a sua viagem. Isso é muito importante quando a gente fala em consultoria na viagem. Nós não falamos de um parque que eu vou acabar esquecendo, se perguntando se acabe o nosso podcast. O Aquática. Tá. O Aquática, que é um parque delicioso. E eu já peguei muita gente falando assim, Marco, eu tô indo para lá em dezembro ou em janeiro, eu não vou porque lá é frio. Né? É frio. Realmente, né? Uhum. Dependendo do dia, né? Orlando é frio. Sim. Né? Mas é muito louco Orlando. Você pode estar frio hoje, amanhã tá maior calor. Eu já cansei de ir na Aquática em dezembro e janeiro. Entendeu? Também. Sem problema nenhum. É um parque fantástico também. Um parque aquático muito gostoso. É um parque bem familiar, assim. Bastante familiar. Tem atração para toda a família. O que é legal é que, assim, é o 6º ano consecutivo que a gente inaugura a atração lá. Tá. E o ano que vem novidade também. Não posso dar spoiler, mas vem coisa nova. Novidade para Aquática? Vem coisa nova. Esse ano, a gente reinaugurou uma das áreas infantis. Tá. A gente tinha lá uma área infantil chamada Catacucabura Cove, que ninguém é capaz de repetir o que eu acabei de falar. Só eu que trabalho para o grupo, exatamente. Eu não vou nem tentar. Então, tá vendo? Não vou nem tentar. O que a gente fez? A gente repaginou essa área inteira. E ela vem repaginada com um nome bem bonito agora, Tourist Kid Cove, mais fácil. Tá bom. Tourist Kid Cove. Então, na parte da frente, ela é uma parte... Ela vem com vários vem com toboágua, vem com brinquedos, com jato. Então, na parte da frente ela é rasinha e na parte de trás ela é para as crianças de criança de 0 até 6 anos. E o legal é que ela vem com 2 mini toboáguas, que imitam os toboáguas dos adultos. Então, para o pai que quer iniciar seu filho na vida da separação do corpo da alma, lá é o lugar ideal. Como chama aquele toboágua que você... De nome eu sou muito ruim para nome. Não, tá? não vai decorar. Não tem, não. Sobe, aí você desce num túnel e depois você passa, você vê a Chamu. Bom, você vê a Chamu, né? A Chamu não. Você vê a Mini Chamu, tá errado, Mas não, teoricamente você teria que ver a Mini Chamu. Então, eu consegui não ver. Meu nada. corpo saiu da alma, porque eu fiz uma besteira foi não fazer. Reef plunge. Então, no final eu esqueci de respirar, entrou água até, não podia. Então, eu saí onde eu tava. Na verdade, assim. A gente fala que a gente vê, mas não vê. Não vê nada. Quem vê é quem tá de fora, seu corpo passando no tubo transparente, chama reef plunge. O corpo passando no tubo transparente, exatamente. Acontece. Só que eu fui uma vez só. Mas ele foi repaginado também o ano passado. Ele foi todo redesenhado, então durante o percurso você vê vários arraia, tubarão desenhado. Ele é familiar. Tá, então, num determinado momento, você passa no tubo transparente e, teoricamente, você vê. Só que você não vê nada. Quem vê é quem tá fora do seu corpo passar. Sai da atração e depois vai ver os golfinhos de commerce, que são primos da orca. Tá, que legal. A gente tem 4 lá. Que legal. Essa espécie de golfinho é muito diferente do golfinho nariz de garrafa. O golfinho nariz de garrafa, eles são muito mais inteligentes, eles interagem muito. O golfinho de commerce, ele não para de nadar nunca. Pode reparar. A próxima vez que você for no aquático, eles estão sempre nadando rápido. Vou agora no final do ano. Vai lá. Já estou me preparando para passar lá 2 semanas. Eu acho que o bom consultor é aquele que, claro, eu acho que é muito... Quando a pessoa que tem oportunidade, ela deve conhecer todos os parques. Porque quando a gente conhece, a gente pode falar com muito mais propriedade e indicar com muito mais propriedade. Sim, eu concordo com você. Uma coisa que é muito legal a gente lembrar é que a gente tem uma área, lá na Sesame Street, que ela tem certificação para receber autista. O Aquática também tem, o Discovery Cove também tem. O que é isso? A gente tem uma coisa chamada guia sensorial, que ele mede o grau daquela atração, né, numa escala de 0 até 5, baseada nos 5 sentidos. Ninguém tem isso, a gente tem isso, é muito legal. Nossa, isso é bacana mesmo. No nosso portal, a gente tem tudo isso em português, em PDF. Então, quem tem uma família que tem um autista, que é legal baixar
esse documento, estudar esse documento, passar esse documento, é muito legal. Consulte nossos Tá agentes vendo a consultores importância? lá e vocês vão ter todas as dicas do grupo todo. A gente falou de transporte até Busch Gardens e transporte de Orlando, por exemplo. Todos os parques de estacionamento, a gente sabe disso. As pessoas mistificam muito porque não é um estacionamento, teoricamente, para o brasileiro, os estacionamentos não são baratos. Claro que Né? não é, 30 dólares, é caro pra caramba. Quando converte, a gente acha que o nosso aqui é de graça hoje em dia, né? Quando converte. E o Grupo SeaWorld tem transportes em Orlando? Então, Alguns hotéis, tem então, alguma parceria com relação a isso? Ou não? Só tem que ir de carro e ponto? Então, quem se hospeda nos hotéis na redondeza ali, Tá. a gente... eu não estou fazendo jabá para hotel porque a gente não tem hotelaria como tem a Disney Universal. Sim, a gente tem hotéis parceiros, nas redondezas ali na International Drive. Então, atrás do SeaWorld tem o Spring Hill, o Fairfield, Holiday Inn, Town Place. Esses hotéis, quem se hospeda ali tem uma série de benefícios. Por exemplo, ônibus para o SeaWorld, para o Aquático e para o Discovery Cove, de graça. Ok, bacana. Tem uns hotéis na Westwood Boulevard, que é na rua que é perto do SeaWorld, que também oferece. Tem que entrar no site no nosso portal. Uhum. Tem quais são hotéis hotéis que são parceiros tá bom. e hotéis oficiais. Tem diferença, porque tem benefício que tem em um e que não tem outro. Porém, ônibus eu sei que tem nos parceiros e nos oficiais. Tá. Tem outros benefícios também, desconto em restaurante, desconto em lojinha, tem hotéis que você consegue... Tem que confirmar isso, tá, gente? Tem hotéis que você consegue entrar, sei lá, dependendo da época do ano mais cedo, entra no portal e checa, tem que se cadastrar. Bacana. Porém, uma coisa muito importante, quando a pessoa faz o cadastro, cria o cadastro, ela tem que esperar para ser aprovada, porque existe um ser humano atrás do portal que precisa aprovar o cadastro. Esse ser humano atrás do portal que precisa aprovar o cadastro sou eu. Que acontece, ou seja, se demorar esse cadastro, demorar um pouquinho para aprovar, espera, Cristina Muniz, Cris Muniz, gerente de treinamento do Grupo SeaWorld Brasil, é ela que faz a aprovação do cadastro de vocês. Eu tenho que entrar lá, sabe, chegar no escritório ou em casa, abrir, entrar um por um, olhar, ver se está tudo certo, aprovado. Eu aprovo normalmente, mas às vezes demora um dia, 2 dias. Às vezes me chamam e falam, Cris, não aprovou ainda. Nós estamos quase terminando o nosso bate-papo, porque eu ficaria aqui com você horas. Né? A gente brincou, tem 3, 4 horas para a gente bater papo aqui, teria, né? Que você, para finalizar nas conversas, o que você acha importante pontuar e falar para o nosso público, para os nossos consultores 321 Go Travel, sobre o Grupo SeaWorld, uma dica, aquela dica que estava guardada para o final, assim? Se especializem, estudem, se cadastrem no nosso portal. Tudo que eu acabei de falar de novidade tem lá. Não deixem de nos visitar, gente. Que eu tenho conhecimento de causa no que eu estou falando. E toda vez que a gente leva grupo para lá, as pessoas voltam com outro olhar. Sim. E as pessoas voltam depois do Discovery Cove vendendo Ultimate. Então, faz muita diferença quando faz visita. Então, por isso que eu falo. Depois que visita, o olhar das pessoas muda. Vira uma chavinha, impressionante. Muda por completo, né? Muda por completo. Maravilha. Muda mesmo. Maravilha. Gente, mais um podcast da 321. Cris, obrigado de novo. Eu que agradeço, pela sua presença. Esse bate-papo maravilhoso. A gente tem que horas e horas aqui para falar sobre o Grupo SeaWorld. Enfim, eu poderia dar várias dicas também, mas hoje a palavra é sua. Vamos marcar um encontro lá em Orlando, hein? Vamos, a gente vai estar lá no final do ano. É isso aí. Sem dúvida nenhuma, a gente vive se cruzando ali. Nossos consultores são todos formados ali, vão estar para o ano que vem, a gente vai fazer um evento para todas as nossas agências. Nossos consultores 321 Go são formados em Orlando, eles fazem curso de especialização para dar o melhor para o nosso cliente aqui com relação à viagem de Orlando como um todo, né? E espero que você venha mais vezes. Vamos separar mais dicas suas. Vamos talvez fazer um programa mais pontual depois, sabe? Em determinado parque, a gente fala sobre o parque todinho. A gente podia fazer um só contando a história de Busch Gardens, que as pessoas não sabem como que o Busch Gardens começou. Dá uma palhinha rápida. Rápida. Podemos falar. Busch Gardens, as pessoas falam Busch, né? Uhum. E não é Busch, por causa do sobrenome do Anheuser-Busch, que era o dono da cervejaria, que começou lá na década de 50. A gente podia fazer depois um podcast. Começou já a dica do próximo podcast. Agora chega. Pronto, chega. Então, esse é o próximo podcast. A gente vai falar de Busch Gardens, que é um lugar maravilhoso. E a gente termina o nosso podcast aqui mais uma vez com a nossa famosa 321 Go.